um monstro da televisão e a gente estava conversando agora. Como é que você falou? Um íntimo... Desconhecido íntimo. É muito interessante esse conceito, né? Na verdade, eu fiquei 28 anos no programa, né, no Jô, entre SBT e Globo. E era bacana porque assim, eu sou um músico instrumentista brasileiro, toca flauta e saxofone. Cheguei no Jô muito novo, eu tinha 22 anos de idade. Então eu vivi profissionalmente, eu sou profissional da música desde os 8 anos de idade. Então dos 8 aos 22, 14 anos, eu vivi naquele limbo que a música instrumental nos oferece no Brasil. Eu tocava em boteco, em casas da Red Light e tal. Até qual idade isso? Até os 22, até eu entrar no programa do Jô. Depois eu continuei fazendo, paralelo ao programa do Jô. Mas até entrar no Jô, porque assim, a meta era assim, pô, quero ser famoso, né? Pô, quero ganhar uma grana tocando música, pô, porque esse aqui de cachezinho... 100zinho aqui, 120 ali, você vai, faz o super, tal, paga uma prestação de uma máquina de lavar. Tá sempre... né? Então, e eu sempre tive um apoio do meu pai e da minha mãe, porque eu sou de família de músicos, então eu sei, eu convivia naquele ambiente. E teve um outro tipo de aceitação, a gente estava falando disso também. Então, quer dizer, eu não tive nenhum tipo de restrição, né? Diferente de você ter a aceitação, eu não tive restrições, porque era aquilo lá. Eu nasci no galinheiro, né? Eu não ia ser um lobo, né? Eu ia ser uma galinha. E aí, pá, tocando, e a meta, não, eu quero ser famoso, e ainda eu vou ganhar uma grana que eu vou comprar um Fusca e tal. De repente cai no meu colo, por meritocracia, eu estudei a minha vida inteira para isso, a oportunidade chegou. Programa do Jô, tal, vamos lá fazer Jô Soares 11h30 no SBT. Bom. E já era um sucesso, já era um programa... Então, cara, o Jô é topo da cadeia alimentar. Não, que época que é isso? 95? Não, 89. 89. Puta, você vai trabalhar com o cara que eu vejo na televisão todo dia, dá vontade de abraçar o cara. Bom, e aí a avalanche de coisas que vem junto com essa notícia de que eu tinha pego uma oportunidade... O que? Te viram? Como é que rolou isso? Então, eu fui indicado por ser um músico instrumentista que tocava há muito tempo já, novo, com uma linguagem jovem, digamos assim, porque a gente estava conversando, todo mundo ali tinha mais de 50 anos. Mas o negócio era o seguinte, o SBT tinha 2 orquestras pagas, contratadas, CLT. Que era do Mazezinho, que fazia lá os qual é a música, show de calouros, tal, aquelas coisas. E uma outra orquestra que era do Maestro Osmar Milani, que era uma orquestra um pouco mais resguardada, que fazia eventos, tal, não sei o quê, mas tinha lá a sua utilização dentro da emissora. Então, cara, eles já tinham os músicos lá dentro. Tanto é que o Bira, Rubinho, né, os 2 já falecidos, Miltinho, eram todos músicos da orquestra. Foram resgatados de lá para cumprir uma segunda função lá. O sexteto, que era quinteto, depois quarteto, quinteto, depois virou e sexteto. Quinteto, depois sexteto, depois voltou a ser quarteto e acabou. Nessa época do quarteto, o maestro que tocava piano era o único músico... Não, também fazia parte do cast, que era o maestro Edmundo Villani Cortes, até hoje vivo e tal. E eu era músico erudito. Eu tocava música clássica, flauta, em orquestra, dava recitais e tal. E dentro do meu currículo e do meu setlist de apresentação de concertos, eu tocava muito músico brasileiro, compositores brasileiros. Então, Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Radamés, Atali. Eu tocava essas coisas de música erudita. Era erudita. E aí... tocava Edmundo Villani Cortes, que era o maestro compositor. Então minha mãe tinha muita relação com esses compositores da época. Então ele me conhecia. E ele tocava no Quarteto 11h30. Voltando um pouco, e seus pais tocavam... Então minha mãe, que eu falei para você, eu sou meio árabe, meio italiano. A minha parte italiana, que é a parte do meu pai, do Chiotti, meu pai é filho único. E ele é capitalista. Ele era um cara voltado para o capital. Então ele era diretor de recursos externos da CESP,
da Companhia Energética de São Paulo. Então o que ele fazia? Ele viajava para o exterior em busca de recursos para justamente construir hidrelétricas aqui no Brasil. Então era essa a função dele. E aí a minha mãe, pianista, de uma família árabe, né, libanesa, Mercedes Matar, de 10 músicos, todos pianistas e bailarinos e todos artistas. Então eu cresci nesse ambiente. Por isso que eu nunca tive restrições com relação à minha escolha, né? Porque minha mãe deu todas as oportunidades possíveis para me tornar um músico profissional. E meu pai bancou essa loucura toda, né? Então ele era o cara centrado, pagando os lunáticos. Você era de uma família que tinha condições para isso, logicamente? Assim, na verdade, a gente nunca teve muita... não éramos paupérrimos, né? Mas assim, meu pai, ele vivia com aquela grana que tinha. Contada. Então, assim, para eu ter uma flauta bacana, demorou. Para eu ter um All-Star... Você tem irmãos? Você tem... Dois irmãos. Não são músicos? O meu irmão do meio, Sérgio, é pianista também, meu parceiro, né? Tinha um pianista, o Pedrinho Matar, irmão da minha mãe. É meu tio. Meu pai conhecia ele, eu acho que ele já foi síndico. Você pode... meu tio? Eu acho que ele já foi síndico. Sim, do prédio da Avenida Paulista, ali na frente do... Meu pai tinha contato com ele. Não sei qual era o... É isso mesmo. Eu fui síndico. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu acabei sendo convidado pelo maestro Edmundo Villani Cortes para fazer parte do que era o quarteto e ia virar quinteto. Então eu cheguei lá com 22 anos de idade. Na verdade, com essa avalanche de coisas que apareceram na minha vida, como, por exemplo, que eu nunca tive na minha vida durante os 14 anos que eu fui profissional antes do programa do Jô. 13º, fundo de garantia, férias, plano de saúde, uma organização financeira, eu tinha prospecção, eu sabia quanto eu ia ganhar. Né? Então isso foi, né, um privilégio que poucos músicos no Brasil tinham capacidade. Né? Então isso muda a vida da gente, cara. Então, assim, o desconhecido íntimo, né, voltando né, demos uma volta para voltar nisso, na verdade o desconhecido íntimo era o seguinte, cara, as pessoas me viam na rua, até hoje me veem na rua, como se eu fosse um parça. Mas você estava dentro de casa, eu te vi, então, eu falei, assim, você é muito íntimo, meu, e assim, e a gente não se conhecia. Exatamente, quando a gente se viu agora em off, antes de entrar no ar para gravar, você falou para mim uma frase muito emblemática, falou assim, pô, muito interessante, que interessante conhecer você pessoalmente, porque na verdade eu estou no inconsciente das pessoas, porque eu convivi durante muito tempo, eu criei gerações, quer dizer, eu criei não, mas eu participei da evolução de algumas gerações. Né? E não assim, o programa foi emblemático e a sua participação sempre foi muito rica, muito peculiar, a do Bira também, vocês sempre levavam aí bom humor, então, um negócio... na verdade as pessoas ficavam em casa esperando acontecer alguma coisa para ver qual seria a reação, falavam assim, puta, como eu gostaria de estar lá fazendo isso. Nossa, esse cara falou uma coisa que, meu, só esse cara para falar essa coisa, ser bobagem e tal. E aquilo identificava, né? E eu não era um personagem. Era eu mesmo. Exatamente. Então isso também criava um vínculo. E era natural. Mas pensaram nisso não. Quando colocaram vocês, foi acontecendo. Fala aí. O que você acha do... Você vai responder, vou falar o quê, né? Interessante isso, né, muito, cara? Porque eu entrei lá como um músico e acabei ficando conhecido como um stand-up, como um cara que falava bobagem no ar, entendeu? Para um cara que era um comediante. Então eu virei uma escada. E a música ficou meio que... Aí depois a gente vai trabalhando isso, vai amadurecendo, né? Eu era muito moleque, né? Então, assim, você vai crescendo, você vai entendendo como é que funciona, né? O mecanismo da coisa, né? O que é a fama, como você lida com isso. No começo deve subir, né? Lógico que sobe. Você é moleque, imagina. Você era solteiro, moleque? Não, já casado. Já era casado. Casado, continuo com a mesma mulher, 35 anos que eu tenho de casamento. Mas assim, na verdade, tudo é uma novidade.